Bom dia, igreja. Tudo bem? Graça e paz. Hoje a igreja está um pouquinho mais cheia, né? Vamos convocar a eleição todo domingo, né? É isso aí. Todo mundo que está aqui já votou? Os que são membros, lógico, né? Sim? Então tá bom. Então vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã de domingo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abençoa a cada um que está aqui, pela oportunidade, pelo privilégio de ouvir mais a Sua palavra, de crescer no conhecimento, Senhor, de entender, ó Pai Santo, que do domingo do Senhor, do sábado do Senhor. Que, ó Pai, possa ficar no nosso coração e entender, ó Pai, essa necessidade de descanso. Não somente descanso físico, mas o descanso do momento do encontro, Senhor, de dedicar ao Pai Santo momentos para aprender e aumentar, ó Deus, a comunhão com o Senhor pelo conhecimento da Sua palavra. Que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar, dando-nos coração e mente receptiva à Sua palavra e ao Teu ensino. Que cada palavra, Senhor, seja para glorificar ao Senhor e que esse ensino, Senhor, traga frutos de compreender melhor a fé e saber, ó Pai Santo, que o Senhor é a quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E toda obra, Senhor, tem que ter o direcionamento do Teu Espírito. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Segundo Coríntios 10, de 4 a 6, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levanta cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, olha só, é importante que a gente entenda sempre, principalmente no contexto de cartas, entender para quem que estava sendo enviada a carta e por que estava sendo enviada a carta. Quem era esse povo que estava recebendo? Então, a gente tem aqui uma segunda carta para Corinto, que primeiro era uma igreja que aparentemente já estava formada, né? E era uma igreja bem confusa. E o contexto também era um contexto muito forte por ser uma região grega, né, de cultura grega. Então é um contexto muito forte que existia a cultura grega predominante. Então, se existe isso, a gente sabe que, por conhecer, até mesmo por estudar a própria filosofia, né, e entre outras coisas, influenciava as pessoas, as casas, as escolas e, consequentemente, as igrejas também. Então, aqui a gente tem Paulo dando aqui uma diretriz. Ele fala, olha, as nossas armas, elas são diferentes do mundo. Não adianta a gente guerrear da mesma forma. Por quê? Porque é diferente. O direcionamento do Senhor, Ele faz com que a gente tenha e tome atitudes diferentes. Por outro lado, Ele também está falando o seguinte, olha, vocês têm que tomar cuidado, né, com argumentos, que esses argumentos tentam convencer vocês de outras coisas. E na época até existiam os sofistas, que eram aqueles caras que ia lá, contava a história e de certa forma
contava de tão bem encenado que muitas vezes as pessoas sabiam que era mentira, mas queria entender como uma verdade. Os gregos gostavam disso. Então, por quê? Porque isso aí era uma forma de você persuadir as pessoas. Mais ou menos o sistema político, né, que a gente tem. Que eles têm que persuadir a gente para ganhar votos. Então, existia isso lá. Então, Paulo fala o seguinte, olha, cuidado com esse tipo de coisa, com essas doutrinas, esses argumentos que estão sendo inseridos, para quê? Para que o coração não corrompa. E aí a gente vai ver uma série de ensinos dos apóstolos que vão falar de heresias e da corrupção que existe na mente e no coração do homem. Ok? Temos aqui também, Paulo fala em 2 Coríntios 11:3, ele fala, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se há parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E aí depois, neste momento, Paulo está justificando que ele é apóstolo do Senhor, que ele fala as verdades do Senhor. Então ele fala, olha, assim como a serpente enganou, cuidado para que vocês também não sejam enganados. Ok? Hoje nós vamos falar dentre uma série de estudos de 4... Cadê o negocinho, né? Deixa eu mudar aqui. Está aqui. Uma série de estudos, né? Uma série de 4 estudos. Nós começamos a falar semana passada sobre ecumenismo, vamos falar hoje sobre teologia da libertação, depois teologia liberal e teologia da missão integral. Lógico que não vai ser eu na sequência, né? Mas eu devo falar esses 2 outros assuntos também. Mas tudo isso está ligado, está relacionado com isso aqui, com engano. Engano, muitas vezes é uma origem boa, uma teologia, né? ou não sei se pode dizer que é uma teologia, né? Mas é um ensino que tem uma origem boa, mas é deturpado pelo quê? Logicamente, pelo próprio ensino, né? que a gente vê que a serpente está atuando também. Quem aqui já ouviu falar em teologia da libertação? Pode levantar a mão. Então, a gente tem pessoal que já ouviu falar. E qual a influência que ela tem sobre nós? Vocês conseguiriam definir isso aí? Sim ou não? Quem vota sim? Sobre todos nós. Todos nós como mundo. Então, a gente tem assim, a boa parte de vocês já ouviram falar, ok? Outros não ouviram falar, talvez passou por isso aí. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que ela e como ela agiu sobre nós. Por quê? Porque nós vamos ver que a origem dela é a origem católica. Então a gente vai falar, isso é dos católicos, isso aí, o que influencia isso na nossa vida? Nada, é um problema deles. Será? Ou, como diz a nossa irmã, seria? Vamos continuar aqui, Então veja só, aqui está escrito, será que temos um pensamento daltônico sobre as Escrituras? Eu achei interessante que teve um pastor batista que numa conferência que ele estava falando, ele trouxe exatamente isso aí. Por que ele falou isso? Porque ele é daltônico, e ele falou assim que ele era daltônico e ele tinha sido já fotógrafo profissional. Então, assim, ele falou que de cores ele entendia. Só que quando ele falava, às vezes, determinadas cores, a mulher falava, você não entende nada de cor, não, pô. Isso aí não é essa cor que você está falando, não. Ele falou, não é possível, eu entendo de cor. Eu, por ser fotógrafo, estuda isso aí. E aí, até que ele foi lá, sabe, vocês já viram um quadrinho que tem, que você vê um monte de... Para quem não é daltônico, você consegue enxergar um número no meio, né? E quem é daltônico não consegue enxergar. E aí disse que mostrar para ele, o médico falar, o que você está vendo aqui? Daí foi um monte de bolinha colorida.
E aí, logicamente, a mulher dele ria dele e falava, não é possível que você não está vendo isso. E aí, por que ele não via? Porque ela era daltônico. Então, veja só, a palavra de Deus, a informação está lá, não está aqui, ó. Agora, qual o nosso grau de entendimento da palavra de Deus? E a palavra de Deus, ela vai dar, de certa forma, brecha para quê? Para que cada um defenda a coisa que quiser. Não estou falando que está certo, mas tem gente que defende. Sim ou não? Sim. Vocês lembram daquele pastor lá que ele pegou e leu o texto de Oséias, que Oséias tinha que adulterar com a mulher e ele achou que ele também, que a palavra era para ele? Não sei se ele usou isso a favor dele, se ele desconheceu, mas acontece que ele usava aquele texto. Então, entre essa e outras aberrações que existem, está o quê? É a visão que cada um tem do entendimento da palavra de Deus. Porém, veja só, eu escrevi uma carta para o Denis, certo? Eu tenho uma intenção de algum recado para ele, não tem? Agora, logicamente, ele às vezes tem uma interpretação errada do que eu escrevi. Porém, o que eu escrevi é o que deveria, a intenção do que eu escrevi é o que deve valer, certo? Talvez ele vai falar assim, ó, eu não entendi isso e isso, me explica melhor o que você quis dizer e tal. Mas jamais poderia ser ele falar assim, ah, tá, então a interpretação da carta é essa, essa, essa. Quando eu escrevo, é quem escreveu que vai dar a intenção da carta. Então a palavra de Deus, temos que entender isso, que ela é uma revelação. Vamos ver se funciona aqui, né? Eu acho que a pilha aqui não está muito bom, não. Olha lá, apareceu, ó. Volta aí. Então, a revelação ela é especial, progressiva, coerente, intencional, e ela, logicamente, tem que ter uma chave hermenêutica. Então, se ela é progressiva, por que ela é progressiva? Porque ela vem contando a história. No princípio criou Deus, certo? E aí o homem cai. E quando o homem cai, é necessário o quê? É necessário uma libertação desse homem. Por quê? Porque Deus fez tudo que era bom. E depois ele fala, não deu certo isso não, né? Esse povo não deu certo. Então eu vou deixar eles morrerem. Não, Senhor, por amor, seguiu o plano da redenção e hoje estamos aqui e vai haver um período da consumação, ok? Então ela é progressiva, que é como uma onda. Ela vem, 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 até que se cresce, cresce, e aí ela vai chegar de forma volumosa, que foi o que aconteceu com o Novo Testamento. Então ela é coerente e intencional, porque ela tem uma intenção. Quem é o autor da palavra de Deus? Certo? Quem que tem a intenção pela palavra de Deus? É o próprio Deus, não é? Então ele é o personagem principal, ele é o centro de todas as coisas. Agora, e qual que é a chave hermenêutica? O que é uma chave hermenêutica? Qual é a compreensão maior? E qual é a compreensão maior? Qual a compreensão que vocês têm da palavra de Deus? Quem poderia falar? Em poucas palavras, né? Poucas palavras. Uma, duas palavras. O que você falaria que é a palavra de Deus? No seu coração, qual é o entendimento que você tem sobre a palavra de Deus? Quem se arrisca? Lucas fala que é a verdade. Oi? Salvação. O que mais? Oi? Vontade revelada. O que mais? Regra de fé e prática. O que mais? Oi? Luz. Então a gente tem aí várias coisas e nós vamos ver que alguns autores vão defender as chaves hermenêuticas. Eu vou falar, olha, a palavra de Deus pode ser isso aqui, ó. Vamos ver se funciona.
Eu acho que tinha que trocar a pilha mesmo. Ah, tá lá. Então, ó, tem alguns autores que defendem o quê? Que a chave hermenêutica, né? Que toda a história ela vai ser o quê? Vai tratar sobre a promessa. Outros vão falar sobre o que foi falado, salvação. Outros sobre a missão. Outros sobre a redenção. Outros sobre a recriação. Agora, será que isso, que entre outras, né, que essa entre outras, realmente ela vai tratar sobre a chave hermenêutica? Tem alguma pilha aí que possa trocar? Ou então alguém vai ter que ficar apertando aí. Se puder apertar para mim aí, para aparecer o que está escrito, seria bom. Então veja só. Se a gente entende a Bíblia e se tem uma chave hermenêutica, a partir dessa chave hermenêutica que nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar o nosso centro do quê? De aprendizado. Ou até mesmo o centro que a gente vai defender a palavra de Deus, ok? Agora, e se o nosso centro hermenêutico estiver equivocado? O que vai acontecer? O que pode acontecer se estiver equivocado? Nós vamos ter uma teologia equivocada. Então, por exemplo, se a gente falar que a chave hermenêutica é a promessa, salvação ou redenção, nós estamos falando que é certo ou que é errado? Ela não é totalmente errada. Porém, o que a gente fala porque Deus criou e a história começa onde? Na criação. E vai falar que tudo que Deus criou é bom, não é? Não é isso que a palavra diz? Então, se a história começa na criação, a chave hermenêutica, como promessa ou salvação, ou até mesmo redenção, ela estaria o quê? Incompleta, não estaria? Por quê? Porque Deus começa criando todas as coisas. Então, quando Ele cria todas as coisas, e se fala em salvação, mas aí vai falar, mas peraí, quando Deus criou, todas as coisas eram boas. Depois o homem caiu. Então, a chave hermenêutica tem que ser maior que isso aí. E quando elas falam de ser maior que isso aí, ela tem que ser chamada que é o grau zero. Então, na filosofia, ela vai falar qual é o conhecimento, qual é o grau zero do conhecimento da palavra de Deus. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar, não. Mas vocês entenderam o que eu falei? Sim ou não? Tem que ficar claro isso aí. Depois vou até fazer a prova para ver. Se não ficou claro... Porque assim, se a gente não entende esse princípio... a gente não vai entender os desdobramentos que existem do quê? Das teologias que vêm pela frente. Guarde isso que eu falei. Depois, pendura aí. Mais tarde eu vou pegar este volta e a gente fala. Então, vamos lá. Sobre criar uma nova teologia. Então, passando disso aí. Veja só. Conforme o Fernando Altmaier, ele fala o seguinte, a teologia que a gente estuda, então a gente tem lá as teologias sistemáticas, teologia bíblica, uma teologia sobre os reformadores, o que eles trazem, tal. O que ele fala? Olha, essa teologia, ela vai tratar aspectos sobre a angústia da alma. Por quê? Ela é uma teologia mais europeia. Ele vai falar, o europeu, ele é mais desenvolvido do que o latino. Certo? E aí, as dificuldades que existem são dificuldades diferentes. Faz sentido, não faz? Faz sentido. Aliás, tudo que começa assim, né, sempre tem uma origem que faz sentido. Senão a gente não compra, né? Essa é a realidade. Então, se faz sentido, a gente fala, bom, olha, o cara falou, pegou uma ótica aí que eu não tinha pensado. E aí ele fala, já que na América, ele trata de aspectos do quê? Sobre o sofrimento do corpo. E aí, se a gente olhar as Américas, você vai falar, de fato,
Ele tem razão, não tem? Eu não posso comparar a dificuldade da Alemanha, onde saiu boa parte do que a gente estuda, Alemanha, Holanda, entre outros, Suíça. Se a gente pegar a realidade deles e a realidade nossa é a mesma, não é. Daí você que assistiu aquele filme Som da Liberdade, quem assistiu, eu não sei quantos assistiram aqui, mas ele vai falar o quê? Basicamente de uma história da América que existe aí. Pegou a menininha, sumiu com a menininha, e quando foi ver, a menininha ela era escrava, certo? E aí sofria todo tipo de barbaridade. Aonde? Dentro da selva amazônica. E aí a gente tem relatos, você pegar lá, você vai para o Pará, você vê que tem bastante coisa, você vai para o Amazonas, você vê que são realidades distintas. Eu não precisava nem ir para a Europa, você pegar realidades, às vezes, de grandes cidades como Guarulhos e uma realidade lá da ilha de Marajó, são coisas diferentes. Né? Do interior do Pará, são coisas diferentes. Do interior do Amazonas, são coisas diferentes. Então, o que eles tentam trazer é justamente trabalhar nisso aqui, ó. Trabalhar que a teologia, você tem as suas realidades. Veja só, o que eu estou trazendo o conceito agora é disso aqui, ó, sobre o pensamento e o desenvolvimento da teologia. Não estou falando que eu concordo ou discordo, tá? Depois vai falar, ó, ele está lá defendendo. Não, estou trazendo informações para que a gente tenha a capacidade do quê? De pensar e de refletir sobre o que é desenvolvido. Muito bem, então pensamento geral. Pensamento geral é esse aqui, ó. Nós temos um pós-modernismo, mais ou menos começa nessa época aqui, pós-modernismo, essa época dos desenvolvimentos dessas teologias, por volta da década de 60, 70, embora a teologia crítica ou liberal, ela venha já desde dos anos de 1800 e alguma coisa, e alguns dizem que um pouco mais. Daí depois nós temos aqui, ó, no pós-modernismo existe uma defesa chamada de desconstruir. Então a ideia por trás aqui é o seguinte, olha, a gente tem que desconstruir isso aqui, para quê? Para que através de uma crítica, de uma análise crítica teológica, a gente possa reconstruir com base na nossa necessidade. Sim, certo? Então, caminhando juntos? Falar igual o Pablo Marçal, pegaram a senha aí? Sim? Então vamos caminhar junto, hein? E aí redefine o quê? Fontes. Então as fontes teológicas são redefinidas. E aí a gente tem um construtivismo. Veja só, a gente ouve falar muito de construtivismo aonde? Educação, não é? Quem é professor aqui sabe. Ele vai falar assim, ó, existe um protagonista. Quem é o protagonista da educação? É o aluno, certo? E aí, esse protagonista, ele tem que fazer o quê? Ele tem que participar da construção do ensino dele, ok? Certo? Agora, o que não é considerado aqui? Vocês já pararam para perceber? Aí, até então, você vai ter as teorias, né? Paulo Freire, entre outros aí, porém a gente desconsidera o coração pecaminoso, como sempre, ok? Então pensa como você vai construir alguma coisa, olhando para você, sendo que dentro de você precisa ser consertado, ok? Eu fiz discipulado com uma pessoa essa semana e falei exatamente, eu falei assim, olha, e eu, por conhecer, eu sei que os psicólogos, psicanalistas falam, ó, você tem que ter uma visão interna tal para se corrigir. Não, você não pode ter. Se a pessoa sofreu com um problema e esse problema gera transtornos, como é que eu posso olhar para dentro de mim para resolver um problema que eu tenho?
A não ser que você vai falar, olha, seu coração tem Cristo? Tem. Então você tem que olhar para o Cristo que está dentro de você. Seria uma forma de arrumar, né? Porque, na verdade, a Bíblia fala, você tem que olhar para as coisas de onde? Para as coisas do céu. É o Senhor que vai nos corrigir. Muito bem. Daí a gente daqui tem um produto que é gerado, que são discursos teológicos mais aceitos, ética contemporânea e apoio às minorias. Olha que legal. Tudo que a gente precisa. E a aplicação é assim, ó. Você tem que ter menos teoria e mais ação, que é chamada de praxis. O que é a praxis? Que tem a palavra da moda. É você saber que a teoria e praticar ela. Ok? Então, o que ele está falando? Ele pega a gente e fala, olha, você tem que desconstruir isso aqui, ó. Você tira da sua mente uma teologia que é mais teórica, você tem que ver a sua realidade e, a partir da sua realidade, você constrói o seu produto. Certo? E aí você constrói o seu produto e vai para a prática. E assim, como é que você constrói um produto? Lembre-se qual era, quando surge, nós estamos falando de um período que existia a ditadura, um período que as empresas multinacionais estavam vindo para a América, nós temos um povo extremamente pobre, nós temos um povo que tem dificuldade de educação, saneamento básico, entre outras coisas. Esse discurso é meu. Ele caiu como uma luva. É isso que a gente precisa. Vamos lá, vamos fazer isso, desenvolver a nossa América. Às custas de quê? Do jeito que precisar. Nós vamos fazer, ok? A igreja, e isso aqui, ó, tudo que eu estou passando, logicamente, não é pensamento meu. Como eu disse da outra vez, eu tenho o meu pensamento, mas eu estou passando o que a gente estuda e o que foi dito sobre o quê? Sobre a teologia da libertação. A igreja deve aprender com o mundo aplicando o ensino de Cristo. Você não deve aprender com Cristo e aplicar na igreja. É o inverso. Redefinindo conceitos, dialogando, gerando um novo modo de pensar na sua teologia. Olha o perigo que é isso aí. Não é perigoso? Ao invés de você olhar para Cristo, e aí você transforma o seu coração e enxerga na ótica do Evangelho, do reino de Deus, você faz o inverso. Bom, como é que eu preciso fazer para que eu transforme a América? Se a gente precisar pegar em armas para transformar, nós vamos fazer. Em outras palavras, eu lembro que na década de 80, eu era um adolescente para jovem assim, né? E na época também não entendia muita coisa. E aí tinha era até uma pastora lá. E ela era casada com um boliviano. E ele me falava assim, ó. Ele falou, Júnior, lá na Bolívia, quando veio a teologia da libertação, eles falavam que a gente tinha que pegar em arma para que a Bolívia fosse liberta. Então isso, ele me falou de uma realidade. Eu de São Paulo, logicamente, é uma outra realidade. Mas ele na Bolívia, principalmente interior da Bolívia, é um outro tipo de realidade. Na verdade, eu não entendia nada que ele estava falando. Mesmo que ele também falava, era muito forte o espanhol dele, e aí ele falava rápido e tal. E aí eu falava, entendi, né? Entendi, tá legal. Mas eu nem sabia o que ele estava falando. E hoje a gente faz as ligações com o momento que eles viviam. Eu lembro também que na Metodista, ela... E não é uma crítica não, tá? A gente está gravando aqui, a gente, lógico, tem que tomar cuidado. Meu irmão é pastor, né? A gente tem parentes lá.
é uma igreja de Deus, a gente sabe disso. E como toda igreja tem problema, ela tem problema também. E eu lembro, né, e a Deise também, que é minha tia, ela sabe disso, que naquela época as músicas que existiam eram muito ligadas às causas sociais. Então as músicas que a gente cantava, década de 80, final de 70, década de 80, estava muito ligado. E era muito forte, né, a campanha, tanto ecumênica, como, lógico que não era assim, né? O ecumenismo falava muito dos diálogos que tinha que ter com as religiões, né? E embora a teologia liberal fosse mais forte na Igreja Católica, logicamente respingava na sociedade cristã, na sociedade evangélica, desculpa. E os evangélicos, querendo ou não, eles acabavam defendendo e se identificando. Por quê? Porque era uma causa social. Hoje a metodista, ela trabalha muito forte nisso, causas sociais. Ela tem tem isso no coração dela, né? Tanto é que pelas manhãs, meu irmão ele está numa igreja lá na Luz, né? Então lá tem muito refugiado. Eles fazem esse trabalho, ok? Muito bem. Então vamos ver aqui a definição. Essa definição também, volto a falar, são definições que a gente pega e estuda e é o que é tratado, tá? E não peguei os melhores momentos não para incriminar ninguém. Não é aqueles cortes que faz, sabe? Aqueles cortes que faz no Instagram, quando você quer prejudicar alguém, né? Você tira uma parte do que ela fala e distorce. Mas olha só, a teologia da libertação nasce, portanto, da tentativa e engajamento de parte dos setores, né, da igreja, dando uma feição mais real, objetiva à missão dessa instituição. Então, eles falam, inclusive, você vê relatos dos padres, dos freis, eles falam, ó, a igreja, ela é uma igreja que ela é muito rica. E a igreja católica é muito rica. E isso não é mentira. Porém, quando ela vai lidar com o pobre, ela não fala a mesma linguagem. E na época, adivinha quem era um dos que, nesse período aqui, um dos que tratava, né, contra, que tinha que ter o cuidado para não entrar em heresias, era aquele padre, que era o Bento XVI. Então, ele é alemão, né? Por ser alemão, ele é extremamente o quê? Extremamente ortodoxo. Nada de novidade. E ele, conforme o Frei Leonardo Boff, eles eram muito amigos, até então, né? Até precisar fazer a Inquisição. E aí também conhecido como a nova teologia, teologia dos pobres, dos oprimidos, revolucionários, entre outros, se referindo à teologia da libertação e a todo o movimento religioso e social que desencadeou. Vocês conseguem perceber o que vem aí por trás, né? Quando fala assim, olha, algumas palavras te chamam a atenção, quando fala de diálogos e quando fala de movimentos sociais. Pode esperar aí que você vai ver onde vai chegar. Então coloca-se como ator que age, como sujeito que incentiva ações que objetivam a realização de um mundo mais fraterno, solidário, igualitário. Palavras provindas do quê? Raiz bíblica. Se a gente pegar em Atos, você vai ver basicamente algumas coisas assim. Esse movimento produziu uma arquitetura teológica por meio do qual o cotidiano direto das comunidades passou a ser dialeticamente referência de resistência e de transformação diante do desenvolvimento de condições sociais injustas. Veja como ele não é cativante? É, né? Ele fala tudo que a gente quer, não fala? Tudo que a gente quer escutar. Um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo onde todos têm os mesmos direitos, um mundo onde você
é o protagonista. Olha que bonito, isso aí a gente parece que vai até crescendo o nosso ânimo, não é? Veja como o que existe por trás de conceitos que vai tratando e vai acariciando a gente e trabalhando o nosso ego, e a gente vai. E a gente termina falando, rapaz, não é que esse cara tem razão? Ele é quase um crente, né? A gente fala quase. Ele falta pouquinho para ser crente. E olha só, então no Concílio do Vaticano apresenta-se a teologia da libertação. Vaticano, depois Medellín e depois Puebla. Ok? E aí eles apresentam, alguns homens que eu já vou citar, eles apresentam a chamada teologia da libertação, onde a principal bandeira qual é? O pobre. O pobre. E qual é o embasamento? O próprio Cristo. Cristo era rico, que era pobre. Em terra ele era humilde, não era? Ele falava, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha uma vida glamurosa. E olha que ele, se ele quisesse, ele poderia ter convencido o povo e ter feito uma revolução. Não poderia? Só que a revolução não era com armas. Que tipo de revolução que Cristo fazia? Bom, a América mergulhada em miséria e exploração foi o centro geográfico. Então nós vamos ver que a maior crítica foi o quê? Da Igreja Católica. Ele fala, olha, existe tudo isso aqui. Pensa no que é a Santa Sé. Pensa só em quanto de riqueza a igreja tem. Pensa no ouro que ela tem. Pensa que você entra nas igrejas cobertas de ouro, muitos desenhos fantásticos. A igreja com seu poder político e econômico. Pense em tudo isso. E eles falaram, por que a gente precisa de tudo isso, principalmente na Europa, e quando você vem para um contexto latino-americano, nós estamos perdidos. E aí, então, o que acontece? A gente tem aqui, com a divisão internacional do trabalho, as empresas vêm para cá, multinacionais, e elas vêm, logicamente, no intuito do quê? De pegar o que os países latino-americanos têm de melhor, um contexto de ditaduras, um contexto que bancos estavam vindo para cá, então eles vêm aqui, parte da igreja com os setores progressistas, movimentos na intenção de dar outro sentido à missão. Então, outro ponto que a gente percebe, eles caminham também muito perto de missões, missionários. Então, a gente vê que algumas teorias que tentam derrubar, principalmente o trabalho missionário, está relacionado com os campos missionários, principalmente mais carentes. Então, assim, está tudo desenhado para quê? Para que todas as coisas que estão acontecendo, está desenhado para que se tenha uma ação. E essa teologia da libertação, ela entra no papel de se tornar o quê? Um agente de ação. E aí é o que eles defendem. Você pode pegar na internet aí, ensinos principalmente do Frei Leonardo Boff, do irmão dele, nós vamos ver que a defesa sempre é a mesma coisa. Só que existem uns problemas também. E a gente já vai citar. Pode falar. Você consegue nos ajudar na ideia de quanto que isso é político, desde uma cultura marxista e até a visão hoje dessas políticas ESG nas empresas? Então não é um passado isso. Isso é uma marola que veio e hoje se transformou numa grande onda, assim. Eu vou te responder isso aos poucos, que a gente vai chegar lá, que você quer estragar minha aula, né? Eu estou entendendo o que está por trás, né, do coração dele. Não, mas eu entendi, eu vou chegar nesse ponto, só para a gente desenvolver aqui. Então, ela é um pensamento religioso e utiliza conceitos aqui.
Marxista. Inspira, como o marxismo faz, lutas e libertação. Tudo que representa a fé ou Deus era considerado mal e alienante, na época de Marx, não era? Ele fala que isso, as igrejas vêm aqui, principalmente o calvinismo, então, eles odiavam, né? E aí ele fala, ó, as igrejas vêm aqui, mas as igrejas, em geral, ela faz com que a gente trabalhe e não reclame. Por quê? Porque Jesus, a gente defende que Cristo, a guerra mesmo, o nosso general é Cristo. Não é do jeito que a gente fazia, né? que o povo fazia. Que você tinha, por exemplo, Davi era instrumento de juízo. Ele mandava matar, ele matava porque o próprio Deus falava para exterminar. Então, para o pensamento, principalmente marxista, ele vai falar que a Bíblia ela é alienante, sim. Então, por outro ponto, a teologia da libertação veio mostrar que a luta prática pelas transformações pode e deve estar juntas, né, unidas com um símbolo de fé. Então, é o que eles falam, ó, nós somos socialistas porque somos cristãos. E depois ele vai falar aqui, ó, esse aqui é na Nicarágua, né, eles falavam assim, ó, entre cristianismo e revolução não há contradição, mostrando claramente que, nessa concepção, teologia libertadora e marxismo estão unidos e não separados. O que eles falavam? Eles falavam assim, olha, existe sim um conceito sobre que Marx falava, que a religião é o ópio do povo. Ele falou, nisso a gente não acredita, mas a gente acredita que a luta social que ele encabeçava, isso a gente acredita e é o que a gente defende. E aí foi desenhada, né, a teologia da libertação. Dentre a teologia da libertação, esses são os principais representantes: Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, Hugo Asman, John Sobrino, Joseph Comble. E aí a gente vai ver que, entre outros, tá? Você tem aí, que faz a defesa, o irmão do Leonardo Boff, você tem Rubem Alves. Já ouviram falar em Rubem Alves? Quem já ouviu falar em Rubem Alves? Rubem Alves, vocês sabem que ele era um pastor presbiteriano. Adivinha onde ele se formou? JMC? Não, né? Se o pastor tivesse aí, falando, não, JMC não. Ele se formou lá em Campinas. Então, assim, ele se formou e você pega relatos dele que fala assim, que se ele continuasse como um pastor, ele seria um teólogo velho e chato. Só que também eu já vi relatos que ele fala assim, essa história de céu e inferno, isso aí é besteira. Ele fala, isso aí não existe não. Também vi relatos do Frei Leonardo Boff, que ele falou, ninguém vai para o inferno. Sabe por que ninguém vai para o inferno? Porque o inferno foi criado pela igreja, para quê? Para controlar as pessoas. Então, assim, a gente vê que uma teologia que se diz, né, que foi desenvolvida, ela está o quê? Deturpando o que existe na palavra de Deus. Por que ela deturpa? Porque ela não parte da palavra de Deus, mas ela parte de uma necessidade e quer aplicar a palavra de Deus nisso. Muito bem, então olha o que o Gutierrez diz, ó. Toda teologia se pergunta sobre o significado da palavra de Deus para nós presente da história. E as tentativas de resposta se dão em função de nossa cultura, dos problemas colocados aos homens de nossa época. É a partir deste universo cultural que reformulamos o quê? O evangelho da igreja. Vocês já ouviram alguma coisa parecida entre os crentes? Que você tem que reformular a palavra de Deus? Que tem que atualizar a Bíblia? Veja que o discurso é quase sempre o mesmo, e a linha de pensamento é muito parecida. Olha o que o Boff fala, ó. Volta a chamar de responsabilidade como missão da igreja. Uma igreja e uma teologia que, por temor de politicagem, por medo da contestação,
e da repressão, se nega a ver o fenômeno da marginalização, sua dimensão também de fé e de teologia. Traiçoam o Espírito e blasfemam o Filho do Homem. Não se trata de instrumentalizar a fé e o Evangelho para fins políticos. Trata-se de resgatar as dimensões sociais presentes na fé e no Evangelho, muitas vezes encoberto por um tipo intimista e privatizante da compreensão da fé e do Evangelho. Em relatos dele, ele fala o seguinte, que olha, que o pecado da igreja, e que é pecado nosso, ele não vai falar de pecado mesmo que a gente teve, ou pecado original, ou o nosso coração inclinado para o mal. Ele vai falar que o pecado da igreja é não fazer nada. Ele fala, se você tem o que fazer, se você precisar fazer alguma luta, você tem que participar. Por quê? Porque se você não fizer, você está se omitindo e, portanto, você está pecando contra Deus. Olha o conceito de pecado que é. Então a gente vê que esse é um contexto que existia e um contexto que ele vai aplicando. Agora veja só esses pontos, ó. E aí é onde o Denis perguntou, ó. Mas é importante estabelecer a diferença de interpretação da categoria pobreza entre marxismo e teologia da libertação. Quais as diferenças? Olha, para Marx é o proletariado, o assalariado, vítima da mais-valia e, portanto, das transformações. Rapidamente, para Marx era um contexto de quê? Revolução industrial, onde realmente trabalhava-se 16, às vezes 18 horas. Então, você tem um problema. Por quê? E aí ele aponta lá os motivos dele, que é falha da igreja também, viu? Pode ter certeza que a falha prática da igreja é do ensino. Isso aí é uma conta que a igreja não pagou. Outro ponto, para os teólogos da libertação, são os pobres, oprimidos, diferentes ordens, grupos sociais, sujeitos históricos de mudança na ordem social injusta. Isso é, proletários, camponeses, indigentes, índios, negros, mulheres, enfim, todas as minorias que constituem a maioria numérica da sociedade. Está vendo para onde está caminhando? Olha aqui o que um dos outros fundadores fala. Gramsci, que a gente estudando vai ver muito sobre marxismo cultural, era italiano. E na Itália a religião é consubstancial, né? Então, não se pode convencer o povo se não levar em conta o quê? Aspecto religioso. E olha só, mas o Partido Comunista Italiano sempre foi anti-igreja, mas não anti-religioso. Você pode ter a religião que você quiser, desde que você não enche o nosso saco. Portanto, olha só, deve-se levar em conta a mentalidade do povo e, se a gente quer justamente orientar, não pode prescindir do fator cultural. Na América é a mesma coisa. Inclusive aqui é mais difícil você ser anticlerical. Sabe o que ele está dizendo? Eles fala do Leonardo Boff. Ele fala, o brasileiro, ele é religioso, não é? Só que a igreja católica, tinha dificuldade de ir aonde? Principalmente nos lugares mais pobres. Portanto, eles deram brecha para quem entrar lá? Igreja neopentecostal. Daí ele falou, por quê? Porque todo brasileiro ele é religioso. Então, por o brasileiro ser religioso, você vai nas empresas, você vai ver, o cara às vezes não acredita em Deus, mas tem aí um duendinho, ou tem uns cristais, ou tem uma fotinho de santo, ou tem versículo, ou tem paninho que cura, coisa contra a maldição. Eu conheci uma empresa que lá o cara colocou uma folha de louro em todos os lugares e tinha aquela espada de São Jorge, nem precisava falar que religião ele era, né? E aí ele achava que isso ia salvar a empresa dele. Então, a metodologia empregada levou em consideração que o povo oprimido
de fortes inspirações, por isso impregnou a consciência de muitas lideranças. Então, como foi posto, não é por menos que a maioria dos intelectuais, presta atenção nisso aqui, ó. Você está dormindo, acorda aí, se mexe aí e entende isso aqui, ó. Como foi posto, não é por menos que a maioria dos intelectuais que estuda a temática da formação de movimentos sociais acredita as posições da Igreja Libertadora um importante estopim para o surgimento de movimentos sociais reivindicatórios. Lembra do contexto que era? Década de 70 e 80. Lembra das votações diretas? Quem é um pouquinho menos jovem vai lembrar, certo? A maioria aqui, a gente era criança, né? Mas a gente fez trabalhos. Eu lembro que eu fazia trabalho na escola sobre isso. Olha só, foi com esse espírito que nasceu com as comunidades eclesiais de base, Comissão Pastoral da Terra, Partido dos Trabalhadores, Movimento dos Trabalhadores Rurais, movimentos diversos sobre minoria, excluídos, pobres, classes identitárias, raciais, etc., com o objetivo de dar apoio e socorrer os pobres. É isso aí. Tudo que precisava, não é? Agora, pensa só. A gente não está fazendo nenhuma defesa, nenhuma apologia, e nem dizendo nada que é contra ou a favor. Cada um, politicamente, vota em quem achar interessante. O que nós estamos mostrando é o desenvolvimento da história. E a gente não pode ser imaturos de entender que as coisas acontecem por acaso. Viu o crescimento que vai tendo? Vocês perceberam a onda que vai levando? Vocês vejam como isso afeta as nossas vidas sem a gente perceber. E nós estamos dentro disso, e está acontecendo um movimento que ele vai mudando a nossa forma de pensar. Primeiro, ele vai tratar o quê? As necessidades que eu e você temos. Se você for ver, nada do que ele falou é injusto, principalmente no que se escreve. Você vai descobrir depois, na fala, né? Quando ele chega e fala, ó, eu vi em entrevista que o cara falou assim, rapaz, eu tinha medo que eu fosse para o inferno. E aí, um deles fala, não, você não vai para o inferno nunca. Sabe por quê? Porque não existe inferno. Então, o que ele faz? Ele começa de uma coisa boa, e aí ele vai inserindo. E aí você vê as consequências. Sabe o que é isso aqui? Não são, muitas vezes, causas sociais, mas sim a mudança que existe de poder. Ou seja, eu quero o poder para mim, e como é que eu faço para conseguir o poder? Eu vou nessa linha. E quando você vê, o poder muda. Mas você pode falar que com tudo isso aqui diminuiu a pobreza? Que melhorou a situação? Não pode falar. Por quê? Por causa do coração do homem. Qual é o grau zero do conhecimento? Lembra que eu falei lá atrás para vocês pendurarem? Pode pegar agora de volta, tá? Pega de volta e vamos entender. Olha só. Qual é o grau zero? É a verdade, não é? E qual é a verdade? Conhecimento de Deus, revelação especial da glória. O que é a história da Bíblia? A história da Bíblia é a história da glória do Senhor. Quem é o principal na Bíblia? É o próprio Deus. Se é o próprio Deus, a chave hermenêutica qual é? O próprio Deus. Quando Deus cria todas as coisas que Ele faz e no sétimo dia descansa, o que Ele está dizendo? O 6 não é considerado incompleto? Você vai ver que sempre quando trata de 6 é incompleto. O sétimo ele é completo por quê? Porque é onde Deus se encontrava com o homem, porque tudo era bom. Olha a adoração do Senhor. Então o conhecimento, o grau zero, né? A nossa visão, a nossa chave hermenêutica de interpretação da Bíblia é a adoração ao Senhor. A gente tem um pilar que ele vai tratar sobre criação, queda,
redenção e consumação. São os 4 pontos da história. Com base nisso, a gente tem a nossa... Isso é chamado de metanarrativa, tá? É esse conceito da história. E aí a gente gera a nossa cosmovisão. O que é que ele gruda tudo que está escrito na Bíblia? Esse conceito de reino de Deus, a aliança do Senhor com os homens e o mediador. Existiu uma aliança inicial, existiu a aliança em Cristo, não é? Então esse contexto ele vai tratar toda a história. Sempre existiu um mediador, mas a Bíblia apontava para um mediador maior. Então esse conceito de grau zero aqui é o que sustenta, o que nos sustenta como cristão e que nos faz compreender o desenvolvimento da história como um todo. E é a partir daí que a gente entende que eu não posso trabalhar no efeito. Qual é o efeito? É a injustiça que tem. Eu tenho que trabalhar, eu não. A palavra de Deus tem que trabalhar onde? No meio e no seu coração. Porque as nossas decisões, elas são tomadas mediante o quê? A inclinação do seu coração, não é? Então, se você tem a inclinação para um viés mais assistência social, você toma cuidado. Por quê? Porque a assistência social, ela tem que servir para glorificar a Deus. Não estou falando que você não tem que ser. Eu estou falando que eu não faço assistencialismo pensando simplesmente em ajudar. Ele tem um papel maior, é glorificar ao Senhor. Mas isso a gente já vai ver. Olha só o conceito calvinista, que bonito que é. É muito interessante isso aí. Enquanto se falava o seguinte, que o calvinismo ele era algo do mal, que era para que as pessoas continuassem alienadas, ou para quem tivesse o dinheiro, para que oprimisse o outro, não é nada disso, não. Olha só, o calvinismo, ele defende a frugalidade. O que é a frugalidade? É uma vida que você tem, é uma vida satisfeita em Deus e uma vida que você tem sem grandes ostentações. Ele não fala que você tem que ser rico ou que você tem que ser pobre. Ele vai falar assim, que o recurso que o Senhor te deu, ele tem que ser bem trabalhado. E Calvino, ele falava assim que nós, servos do Senhor, temos obrigações de quando a gente poupa também pensando em ajudar o nosso próprio próximo que tem menos. Não é um conceito bonito? Então, o conceito de frugalidade não se refere à avareza ou ascetismo monástico de pobreza, mas sim ao uso moderado, responsável e sóbrio dos bens terrenos. A frugalidade é uma disciplina ética que condena o luxo e a dissipação, incentivando a administração sábia dos recursos como mordomia cristã. Ou seja, eu e você, a gente serve também para ter uma vida em acordo com o Senhor, sem grandes ostentações, lembrando que é o nosso papel ajudar, porque a gente lida com recursos que pertencem ao próprio Senhor. Lógico, né? Se você for um Bill Gates, talvez você tenha um pouco de dificuldade de compreender isso aí. Mas a gente tem que compreender, porque tudo que temos é a graça do Senhor que nos deu. Ainda que, sei lá, às vezes a gente fala, ele roubou tanto, por isso que ele tem, né? Mas aí ele entra o quê? O pecado na vida de cada um. Olha o que ele fala sobre ética. Calvino asseverou que o cristão deve se envolver e interagir com todas as áreas, política, economia, educação, arte e ciência. Criou, baseado na ética do Evangelho, uma sociedade que trabalha alegre, prudente, capaz de apreciar, agradecer e desfrutar das bênçãos que reconhece foi o próprio Deus que deu. E o que ele fala sobre a miséria, opressão e injustiça? Herdeiros do pecado. A estrutura social está comprometida pelo seu pecado, conforme a maldição pronunciada. Então ele vai falar, olha, para isso é necessário uma reforma espiritual para gerar o quê? A social.
Sabe por quê? Porque eu vou gerar uma reforma social. O meu coração é pecaminoso. Eu vou querer somente trocar de poder para que eu esteja no poder. E aí eu domine os outros. Ele fala, não, você tem que primeiro trabalhar no seu coração, compreender as verdades do Senhor. Aí você consegue fazer a reforma. Olha a educação, ó. Na educação ele vai falar, ó, preocupação em preparar, formar homens para quê? Para quê? Para serviço de Deus aonde? Na sociedade. E ele usava a base da Bíblia para quê? Para o ensino. Veja que tudo que ele vai falando é o quê? Para a honra e glória do Senhor. Mas para quê? Para que eu aprenda como em Deus, como eu devo trabalhar e como eu devo viver com o meu próximo, em sociedade, com o próprio Deus e com a minha família. E as reformas sociais devem partir, ó, de onde? Da igreja. Ó. Calvino preconiza que as reformas sociais começam com a igreja a partir das Escrituras. Ele fala, ó, a tarefa diaconal pressupõe administradores e assistentes. E ele usa esse texto. A não ser que me engane o juízo, no primeiro membro da cláusula ele designa os diáconos que administram esmolas, no segundo, aqueles que se dedicam a cuidar de pobres e enfermos, como, por exemplo, as viúvas. Agora, olha esse ponto aqui, ó. Calvino não se coloca contra pagamentos de taxas, mas ele acha que o governo ele tem que ser extremamente justo. E que o papel da igreja é exortar o quê? É exortar o governo. Ele está falando o seguinte, olha, o papel de cada um de nós é aprender o ensino do Senhor e aplicar na sociedade para que se tenha uma sociedade justa. Ele não é contra você ser político. O que é contra é você vir aqui e fazer a sua campanha política ou em qualquer lugar. Falar, olha, eu sou um político presbiteriano. Você não precisa disso, meu irmão. Nós somos cidadãos do reino de Deus, que leva a glória onde a gente faz. O mundo precisa de policiais, de professores, de gestores, médicos, enfermeiros, tudo que for, pessoas que tenham um comportamento e vivam de forma digna, primeiramente em relação ao Evangelho, aprendendo e repassando o que o Evangelho ensina. Então, vivemos para quê? Para a glória do Senhor. Então, ó, a igreja é um instrumento de Deus para gerar modificações. Nós trabalhamos aonde? No processo de levar a salvação, mas também mudar os corações pelo Evangelho. É isso que os missionários trabalham. Tais transformações não serão plenas, pois somente a volta de Cristo pode, de fato, redimir a criação. A igreja é uma sociedade imperfeita, de paz e justiça. O trabalho como instrumento divino para a edificação dos seres humanos. O trabalho é um instrumento que o Senhor colocou nas nossas mãos. Por meio dele, os demais seres humanos serão beneficiados por meio do nosso trabalho. Pois toda atividade humana, segundo os dons concedidos, possui peso essencial dentro dos propósitos do Senhor. Ou seja, o homem trabalha para a glória de Deus. E nisso acho que a satisfação. Tudo que você faz é para a glória de Deus. E a gente tem que ser satisfeito no Senhor. Bom, então obras de misericórdia e assistência sociais estão unidas a quê? A evangelização. Sempre tendo em mente que a visão da igreja é promover mudanças por meio da pregação e esperar que tudo se consume com a volta de Cristo. Então, para Calvino, não há melhor e maior regra da sociedade justa de que a verdade de Deus é a humildade e a submissão. O padrão de justiça, ele emana de quem? Do próprio Senhor. Então, a proposta é que o cristão deve preocupar-se com uma vida honesta e justa e inclui as transações comerciais entre homens. Tudo para a honra e glória. Tudo que você faz
é lembrando que você é um servo do Senhor. Você trabalha para o reino de Deus, não trabalha? Se você trabalha para o reino de Deus, você representa quem? O reino de Deus. Então, propostas como a teologia da libertação, ela tem que ser estudada e entendida o que está por trás disso e o que ela gera. Porque muita gente pega algumas coisas boas e transforma em coisas ruins. Agora, a Bíblia mesmo vai ensinar, em Provérbios vai falar, não roube os pobres. Timóteo vai falar, não deposite sua esperança em riqueza. Levíticos vai falar, sabe o quê? Ele falou, você não pode tirar do rico para compensar o pobre. Ele vai falar isso. A história de Robin Hood aí cai por terra, né? Por quê? Porque ele fala o seguinte, isso é pecado, você está sendo injusto. Eu já vi casos, muitas vezes, na justiça, que o juiz fala o seguinte, o deles é ver também, mais ainda, né? Fala, não, sua empresa é rica, paga alguma coisa para ele. E assim, eu acho que tem que ser justo, né? A Bíblia nos convoca a ser justo. No ano do jubileu, tudo que o cara tinha perdido em 50 anos voltava para ele. Se ele era um gestor ruim, era a oportunidade que Deus dava para ele. A Bíblia fala sobre os servos, sobre as propriedades, e aqui é interessante que vai falar, não é o conceito de escravo, da escravidão que a gente estuda, mas é o conceito do seguinte, que tinha senhores que tinham seus servos, que às vezes esse senhor era tão bom e ele tinha que cuidar do servo, dos filhos dele e tinha que cuidar também de tudo que fosse daquela família, tinha que suprir. Muitos eles eram bons que o servo não queria, depois do período, se libertar. Ele continuava servo, porque ele amava o seu senhor. Nós temos aqui deveres dos juízes que, principalmente na América, né? Tem os juízes aí que legislam em causa própria. Servos e senhores, o apóstolo Paulo ele vai dar o ensinamento, tanto para servos como senhores, como deve se comportar. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a libertação. E é só o Evangelho que liberta o homem. Eu gostaria de terminar abrindo 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, de 6 a 15. Olha o que Paulo vai nos ensinar. Ó. E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda a boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, ao qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Porque o serviço da assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O apóstolo está falando que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. A nossa contribuição é para a glória de Deus. Seja para glorificar Ele
e seja também para quê? Com amor a Deus e amar ao meu próximo. E a gente faz isso com alegria. E a gente faz também, por quê? Porque é um mandamento do Senhor, que Ele nos deu, da mesma forma que Ele falou com Abraão. Ele abençoou Abraão para abençoar os outros, é a mesma coisa que Ele nos usa. Cuidado com falsas teologias, porque um centro hermenêutico errado, ele vai nos levar a uma compreensão errada da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por mais esse estudo. Graças te dou, Senhor, porque a sua palavra, Senhor, nos orienta, nos ensina como desenvolver os processos dessa vida. Nos ensina, Senhor, dá ao nosso coração o senso de justiça, mas a justiça que vem do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e colocar no nosso coração a sua palavra, para não pecar contra ti e andar nos seus caminhos. É o que eu te peço, Pai. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.